Esse texto é bastante conhecido, né? Ele fala sobre a cura dos 10 leprosos. Amém? Então fala assim, Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então esse acontecimento, a cura dos leprosos, ele se deu assim nos últimos dias de vida do Senhor Jesus. Então Jesus, ele continuava viajando para Jerusalém, onde ele viria a ser crucificado. E ele passou por essas regiões, Samaria e Galileia. Então a palavra diz que ele atravessou a Galileia, mas também fala que ele passou pelo meio de Samaria. Então atravessar Samaria não era muito habitual naquela época, devido ao ódio que havia entre esses dois povos. Geralmente os judeus, eles só se aventuravam a atravessar Samaria se eles formassem um grande grupo, um grupo bem organizado e armado. Se fosse assim, um pequeno grupo como o do Senhor Jesus, ele com seus discípulos, seria muito perigoso passar por ali. Mas Jesus, ele não só atravessou Samaria, ele também entrou em aldeias ali. Porque aqui no versículo 12 fala: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então, entrando numa certa aldeia, com certeza era um pequeno povoado, porque, assim, pequeno porque nem teve seu nome mencionado. Aqui só menciona que Jesus entrou ali. Também fala que saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Também não cita quem eram esses homens, não cita seu nome, sua profissão, nada. Somente cita esta informação, que eram 10 homens e que eram leprosos. Assim, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi o fato, assim, de estarem os 10 homens reunidos ali, justamente quando Jesus passava por ali. Então, eu creio, assim, não ter sido, assim, uma mera coincidência esse encontro. Eu creio até que havia, assim, um líder entre eles, alguém que, por dias, né, percorreu aquele lugarejo, percorreu aquelas proximidades em busca de pessoas que também sofriam com o mesmo mal. Alguém que já ouviram falar de Jesus, que se encheu assim de fé e, como, vamos dizer assim, o intercessor, ele quis que também os seus semelhantes recebessem a cura. Mesmo que pareça assim que foi um encontro casual, eu tenho certeza que Jesus já havia preparado esse encontro. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que não faz nada assim por acaso. As coisas de Deus não há coincidência. O nosso Deus é um Deus de organização, de preparação. E aqui também fala, né? Os quais pararam de longe. Então, por que esses leprosos eles não se aproximaram? É porque lá no livro de Números 5, fala, né, que a lei, ela determinava que o leproso ele ficasse isolado da sociedade, por causa do seu mal que era contagioso. Então, o leproso, quando ele descobria a doença, ele era abandonado pela família, pelos amigos e pela sociedade. A partir de então, a sua nova família eram os seus amigos, que também eram doentes como ele e excluídos pela sociedade. E então esses homens, eles sofriam com a discriminação e com o preconceito. Irmãos, hoje, espiritualmente falando, também há 3 tipos de lepra. A lepra da incredulidade, quando nós não acreditamos que Jesus possa fazer. A lepra da limitação, quando nós limitamos também o que Deus pode fazer. E há também a lepra da dificuldade, quando nós não acreditamos, limitamos a Deus, aí sim, aí vem as dificuldades. Mas aqui estavam, né, um grupo de 10 homens que se encontraram com Jesus. Ou melhor, foi Jesus quem os encontrou.
Por quê? Porque esses homens, eles jamais poderiam fazer assim uma caravana e ir rumo a Jerusalém. Por quê? Porque eles seriam assim impedidos com violência pela população, porque o leproso ele era bem excluído naquele tempo. Mas Jesus, irmãos, ele foi àquela cidade e ele foi por causa deles. Por que que eu falo isso? Porque Jesus, ele se importa com os enfermos, ele se importa com os solitários, com os deprimidos, com os marginalizados, com aqueles que a sociedade abandonou à própria sorte. A palavra de Deus diz que todo aquele que vai a ele, ele jamais o lançará fora. Então aqui, ninguém podia curá-los, mas Jesus, sim, ele podia. Por quê? Porque ele é a nossa esperança, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui no versículo 13 fala, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então aqui mostra o quê? Que aqueles leprosos, eles sabiam quem era Jesus. Com certeza a fama do Senhor já havia corrido por ali. E assim, eles sabiam, né, que Jesus curava, libertava e transformava. Eles acreditavam que Jesus os podia curar. E o que eles fizeram então? Eles colocaram a fé em ação. Como? Clamando, como fala o versículo. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem pena de nós. Então nós podemos dizer assim, irmãos, que isso foi a oração dos leprosos. Não é? Foi o clamor que eles fizeram. Por isso que é preciso sempre orar a respeito do que nós precisamos, do que nós necessitamos. A oração hoje é a forma de clamor, é o elo de ligação entre nós e o nosso Deus. Então não adianta reclamar, murmurar, não é, se desanimar. É preciso orar e clamar. Eles clamaram a Jesus, clamaram a pessoa certa. Hoje também, irmãos, Jesus, ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor e ele nos responde. Como que nós temos essa certeza? Porque lá em Jeremias 33:3 declara isso: clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se nós orarmos, clamarmos a Ele, é certeza que Ele nos responderá. E aqui no versículo 14 fala, e ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, nós vemos aqui que Jesus deu uma ordem a eles, não é? Aqueles homens, ainda leprosos, eles precisavam, assim, obedecer para eles serem curados. Eles precisavam colocar a fé acima das evidências visíveis. Por quê? Porque eles ainda, eles tinham todos os sintomas da doença, mas eles deveriam obedecer sem questionar. Eu fiquei pensando assim, irmãos, será que algum daqueles leprosos não ficou assim desiludido com a resposta de Jesus? Será que Satanás não colocou assim uma dúvida no coração de algum deles, dizendo, né? Por que vocês vão ao sacerdote? Vocês não estão vendo que vocês ainda estão doentes? Vocês não veem assim que isso não vai dar resultado? Olha aí, ele não orou por vocês, ele não receitou nenhum medicamento. Vocês não estão vendo que talvez essa foi a maneira que ele achou de fazer com que vocês se afastassem daqui, mandando vocês ao sacerdote? Não é? Eu não sei se aconteceu isso, irmãos, mas eu sei que Satanás, ele é ardiloso. Então, muitas vezes, nós acreditamos no que diz lá em Isaías 53, que o nosso Deus, ele levou todas as nossas enfermidades. Mas, às vezes, né, Satanás, ele coloca no nosso coração a dúvida. Então, você olha e fala, puxa,
mas olha, ainda está doendo, a ferida ainda está aberta, o exame deu ainda um problema, não é? Mas, irmãos, nós não podemos assim deixar que Satanás coloque a dúvida em nós. Nós precisamos resistir a ele. Eu tenho certeza que esses homens resistiram a tudo isso, porque eles demonstraram a fé. Não é? E a palavra diz que nós temos que andar por fé e não pelo que nós vemos. Então, apesar de tudo isso, eles foram ao sacerdote. E aqui, a segunda parte do versículo fala: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, o que quer dizer? Que a obediência, ela demonstra a fé, não é? É só depois que eles iniciaram o caminho para o sacerdote, só depois dessa prova de fé e de obediência, é que suas feridas foram se secando, que eles foram sumindo, que eles foram ficando curados. Então, apesar deles ainda estarem doentes, eles obedeceram à ordem do Senhor, e eles foram. E a cura, ela aconteceu no caminho. Então, aqui, irmãos, a lição, ela é clara. A bênção é para quem? É para quem obedece a palavra e para quem anda no caminho. O livro de João 14:6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer uma bênção de Deus, você precisa crer e obedecer. Não é? Os leprosos, eles acreditavam no Senhor, mas eles obedeceram a ordem que receberam. E aqui no versículo 15:16 fala assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então, está vendo? Quando um deles, não é, que era um samaritano, como a palavra registra aqui, viu que ele estava curado, o que ele fez? Ele voltou, né, louvando a Deus em alta voz. Seria ele o líder? Seria ele aquele que reuniu os 9 em busca do milagre? Nós vemos aqui que a fé desse homem, ela foi diferenciada dos outros, não é? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele foi o mais digno de todos. Ele voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então, a sua gratidão, irmãos, também fez o quê? Foi o motivo da sua salvação. Nós vemos, então, aqui como a gratidão é rara, não é? Somente um deles voltou. Todos foram curados, mas somente um voltou. Então, irmãos, como é difícil a pessoa ser grata a Deus, não é? Muitas vezes a pessoa, ela quer ser curada, quer ser próspera, quer ter a família restaurada, ela quer ser abençoada, mas ela não quer se envolver com o abençoador. Ela não quer se sujeitar às regras, ela não quer aceitar as condições que lhe são impostas. Ela quer a bênção, mas ela não quer nenhum compromisso com Deus. Irmãos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Se você vê os textos assim da Bíblia, Jesus, ele não curava uma pessoa antes dele ver um mínimo de fé naquela pessoa. Então, irmãos, realmente nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não faz acepção da pessoa, mas ele faz acepção da fé. E aqui no versículo 17 fala assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Está vendo? Imediatamente Jesus, ele perguntou pelos outros 9 que foram curados. Eles não voltaram para agradecer? Cometeram, né, o pecado da ingratidão. Quantas vezes nós também somos assim, irmãos? Deus nos abençoa e nós nem glorificamos a Deus por isso, até achamos que aquilo foi uma mera coincidência, não é?
Então, esses que não voltaram, eles não tinham mais tempo para Jesus. Eles talvez achassem que nem iriam precisar mais dele. Não estavam interessados nos seus ensinamentos. Eles queriam apenas a bênção. Então, como eu disse, irmãos, quantas pessoas agem assim? Não é? São curadas, são abençoadas, mas poucas querem estar aos pés do Senhor. Poucas querem compromisso com Ele. Então, nós vimos assim que aquele que voltou, ele demonstrou o quê? Um nível maior de fé e de reconhecimento. Ele valorizou a sua bênção, ele valorizou a sua cura. Por isso, ele voltou. E aqui no versículo 19 diz assim: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Está vendo? Agora sim, esse homem, ele podia recuperar a normalidade da sua vida, mas de uma forma agora muito mais gloriosa. Ele não foi apenas curado, ele foi também salvo, ele foi transformado no corpo e transformado na alma. Então, nós vimos assim, que os 10 leprosos, eles tiveram fé para serem curados, mas somente um teve fé para ser salvo. Todos receberam a cura, né? Receberam essa bênção. Os 9 receberam essa bênção, mas receberam somente essa. O outro não, ele recebeu a bênção da cura e também a bênção da salvação. Então, irmãos, como eu disse, 9 não voltaram, só receberam a bênção da cura e não a salvação. Isso, irmãos, ele responde ao que está lá em Lucas 13, 24, 13 e 23. Vamos voltar um pouquinho. Então, nós vimos, né, que 9 só quiseram a bênção, não se preocuparam com a sua salvação. Então, aqui Lucas 13, 23 fala assim: e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está vendo, irmão? Significa o quê? Que são poucos os que se salvam. São poucos os que se esforçam para conquistar a salvação. São poucos aqueles que querem entrar pela porta estreita. Aqueles que querem se sujeitar às regras, não é? Às condições impostas por Deus. Porque entrar pela porta larga é fácil, tudo se pode, mas entrar pela porta estreita, irmãos, precisamos ter muita resignação e muita renúncia de muita coisa. Então, irmãos, concluindo, né, esse pequeno texto, que sejamos assim, não como esses 9 leprosos que não voltaram, mas sim, que nós sejamos como aquele que voltou, que reconheceu o que o Senhor Jesus fez por ele, né? Ele valorizou o seu milagre, valorizou a sua bênção. Que nós também possamos ser assim, voltar, irmãos, sempre para agradecer, adorar e glorificar esse Deus que sempre nos concede bênçãos e nos concede mesmo sem nós merecermos. Que possamos ter também no nosso coração esse sentimento de gratidão, esse sentimento que tanto agrada ao Senhor Jesus. Então, irmão, valorize, agradeça, testemunhe sempre o que o Senhor fez na sua vida. Por menor que tenha sido, irmãos, é uma bênção. E nós precisamos sempre valorizar e reconhecer que foi o Senhor quem agiu na nossa vida. Amém?